Vamos fazer um comentário. Aliás, são vários comentários dentro de um comentário. E prosseguir na visualização da concepção de Jesus Cristo na vida de um ser. Qual a razão de você ter que se converter a Jesus Cristo para honrar, glorificar, exaltar ao Eterno Pai? Jesus Cristo realmente mostra a salvação no individual de cada ser, exemplifica uma vida. Os escolhidos do Eterno Pai, os ungidos, verdadeiramente editados pelo Eterno Pai, eles são apenas o que Paulo diz dos construtores, né? Aqueles que te dão as peças, ou seja, os mandamentos, preceitos e ordenanças do Senhor, para que tu, na tua espontaneidade, certo? Exponha o seu amor ao Eterno Pai. Então, uma das coisas que você tem que entender é que a adoração em espírito e verdade não existe fora do contextual de um ser. Não existe. Quando Jesus Cristo diz assim, você contemplará guerra entre as nações, logicamente que ele está se referindo às guerras das religiões, que são seitas que vocês qualificam de religião, certo? Então, ele está se direcionando a isso. E hoje o que nós vemos? Uma guerra tremenda entre as religiões. Pentecostal contra neopentecostal, neopentecostal contra batista, batista contra presbiteriana, presbiteriana contra adventista, adventista contra quadrangulanas e uma contra a outra, o cristianismo contra o islamismo, contra o hinduísmo contra o budismo, e assim sucessivamente. São guerras realmente, uma atacando a outra naquilo que eles dizem ser o ponto fraco do outro. Eles atacam e divulgam as fraquezas, dizendo que porque lá está com defeito, está errado, por isso e por aquilo, lutando para conceber o que nós chamamos assim de mais escravos para cada um deles. Porque eles, na realidade, escravizam os seres lá. Lá não existe espontaneidade. E é contra essa postura que Jesus Cristo se coloca, aonde ele busca a espontaneidade de servir, eliminando todos os sacrifícios de tolos, certo? Que persuade você a crer, a você não, a criatura que a eles dão ouvido, a crer que com aquele sacrifício você alcança a glória eterna, quanto que isso é uma mentira. Eu posso exemplificar uma coisa. Eu estava escutando um desses líderes religiosos, que na realidade são todos falsos, são provedores de heresias, e só tive assim a oportunidade de escutá-lo, porque algum tempo atrás ele fez uma colocação e eu fiz um comentário onde ele repudiou o comentário e eu provei para ele que a visualização editada por ele
na expressão que ele tinha dito, estava contraditório à postura de Jesus Cristo. E com isso ele bloqueou o meu direito de resposta. Depois que ele viu que no meio daquele povo que estava comentando, que eles só gostam de elogio, 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 e isso não foi o que Cristo instituiu. Cristo diz que o maior serve o menor. Então, quando ele diz o maior, ele está dizendo: você que é escolhido do meu Pai, aquele que eu chamei, você é um servidor, você é um servo, certo? Então, no término do comentário passado, eu falei sobre a ressurreição de Cristo. Quando o povo foi ver que o túmulo estava vazio, encontrou a toalha, vamos dizer, ou o lençol, seja lá o que seja, dobrado, bem dobrado e colocado. Isso está registrado lá em João, vocês podem conferir lá, dobradinho. E contei a história da tradição vinda dos senhores antigos lá do povo hebreu. O que acontece? Lá quando estava o Senhor, quando vinha fazer a sua refeição, que vinha se alimentar, já acontece história, vocês têm que colocar nas suas cabecinhas aí, para vocês verem o contextual da mensagem. O servo colocava a mesa e ficava atrás do seu senhor, atrás. Ele fazia a sua refeição e após isso, quando ele tinha terminado, ele limpava, apanhava a toalhinha, limpava os lábios, a ponta dos dedos das mãos, e embolado jogava. Aí vinha ele, o servo, e fazia a retirada dos pratos, certo? Prestem bem atenção. Jesus Cristo fez o que o Senhor lá na tradição fazia. Dobrou a toalha, não embolou, dobrou a toalha direitinho, deixou lá, que é um aviso para que o servo não toque naquele altar, perdão, naquela mesa que é o altar, e ali é a alma. E que ele voltaria se estivesse como estava, certo? Como estava. Porque Cristo, como servo do Eterno Pai, ele limpou as almas. Ele limpou. Ele deixou limpa, perfeitamente limpa, para que ele pudesse retornar. Então, aqueles que estivessem atrás dele no segmento deveriam manter aquela mesa que na visão espiritual nós chamamos de altar, o lugar da ceia com o Senhor, deveria permanecer limpa. E com a devida alimentação que ele tinha constituído. Isso que vocês têm que entender. Aí ele vem, sai, proclama a sua ressurreição a todos, deixando este sinal que ele voltaria
para aquela mesa que estivesse como ele deixou. Ele vai voltar para a mesa que estiver limpa, como ele deixou. Isso que você tem que entender. Então é por esse motivo que ele levanta os seus ungidos para que você possa aprender a limpar novamente a mesa que Cristo estava assentado. Vocês estão entendendo? E com isso, vocês vão ter que sair do momento das instituições doutrinárias errôneas, meramente humanas, colocadas pelos falsos mestres. Eles sujaram, eles prostituíram a mesa de novo. Eles causaram, como disse o próprio Eterno Pai, estão fazendo oferenda de animais aleijados, de animais imundos. Isso que ele está falando, ele está se referindo às criaturas que seguem esses falsos mestres. A vocês que pertencem às religiões e ao mundo laico, vocês são criaturas aleijadas, imundas, sujas, prevaricadoras, adúlteras, assassinas espirituais. Porque foi nisso que vocês foram transformados na mão dos falsos mestres. Ele diz que eles lá são covis de ladrão, quer dizer, vocês também se tornaram ladrões de alma do Eterno Pai. Corromperam toda a estrutura de limpeza editada por Jesus Cristo. Então, neste momento em que ele levanta alguém para mostrar a verdade e descobrir aquilo que eles encobriram. Vocês sabem realmente que quando Cristo, após a sua ressurreição, nenhum dos seus discípulos fundou qualquer tipo de aglomeração, como seitas ou como chamada de religião, para serem... Não, nenhum fez isso. Todo o ensinamento editado por Paulo e por Pedro seguia-se no convite de cada um que ia até a casa. Pedro testemunha, Paulo testemunha lá em Atos dos Apóstolos, através de Lucas, que ele ia de casa em casa, aonde ele era convidado. Então ele ia para falar do amor de Deus. Não tinha essa condição de construir coisas que o próprio Jesus Cristo tinha dito: derrubai, porque eu vou construir a minha igreja no terceiro dia, que era no terceiro milênio. Isso eu já expliquei N vezes. Então, tomando um pouco de água para a minha garganta, que ainda está inflamada. Inflamada não, está enrouquecida. Então você tem que entender que elas vieram e deturparam tudo. Jesus Cristo não deixou nenhum item que seja externo ao próprio ser. Isso que eu desejo realmente que você entenda. Tudo que Jesus Cristo instituiu é na individualidade de cada ser. Não existe nada fora. Por que eu estou falando isso? Porque esse ministrador que está julgando em que a seita que ele administra, ele está dizendo que é a mais correta de
todas a que leva à glória eterna, e mostra o porquê, ele está dizendo que todas as outras são. Aí as outras atacam ele, certo? Mas olha o que ele disse. Vocês podem conferir que aqui só tem 2 tipos de sacramento instituído por Jesus e que nós cumprimos. Eu fiquei escutando, como disse Jesus, ouvis os fariseus, mas não os imiteis. Quer dizer, houve esses falsos mestres, esses líderes eclesiásticos da religião, mas não os imitas porque eles mentem. Porque eles mentem, porque eles falam algo e vivem o contrário. Então isso não agrada ao Eterno Pai. Eu escutando, ele disse, aqui nós usamos o batismo das águas porque isso foi uma instituição deixada por Jesus. Aí eu digo, mentira. Mentira. Não existe esse negócio, eu já ministrei de ministrar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Isso não existe. Porque isso cria as 3 pessoas, certo? Foi um engano de sagacidade, uma astúcia instituída pelo cristianismo judaico-romano, já ministrei isso, para retirar de uma vez por todas a presença de tanto de Jesus quanto do Eterno Pai da vida deles, quando mataram, eliminaram Jesus Cristo da vida deles, certo? Usaram de astúcia e fizeram acréscimos no livro de Marcos e no livro de Mateus, que aquela parte que fala este foi dito para que seja batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não existe nos originais. Então eu vou, já que eu estou aqui para ensiná-los, despertá-los, eu quero dizer para vocês que vocês procurem conhecer onde e quando foi instituído esse batismo de entrar nessas águas imundas, naturais, cheias de coliformes fecais. Foi instituída por uma igreja que tem a originalidade dela lá na Alemanha, chamada Metodista. Um dos seus falsos profetas lá disse que tinha recebido uma revelação que para a confirmação sacramental de alguém para a chegada ao céu teria que mergulhar nas águas, como está escrito lá, eles falando, João Batista e Jesus. Preste bem atenção numa coisa. A Sagrada Escritura se discerne espiritualmente. Espiritualmente. Então não existe nada visível e palpável. Quando será que vocês vão acreditar nas Santas Escritas? Todos falam, toda a Escritura se discerne espiritualmente. E como vocês podem acreditar que existe esse movimento natural, aonde uma água natural, cheia de coliformes fecais, possa limpar o Espírito de Deus, que é cognominado de alma. Não é que ele esteja sujo, é que ele possa ser exposto na sua limpeza, tirando o pecado da tua carne. Certo? É transfigurar a alma. Quer dizer, mas quando você elimina os pecados da tua alma. Isso que eles fazem nessa guerra de nações, entre nações religiosas, está simplesmente
se concretizando aquilo que Jesus falou. Ou seja, guerra entre as nações. Ele está se referindo às nações religiosas, que se materializa nas nações laicas, como eu já ministrei. Essa guerra que está havendo aí do povo palestino lá, naturais e laicos, né, da Israel. Bem, está escrito, não matarás, certo? Ele está dizendo neste momento de não matar, é para que não tire a oportunidade do outro ser salvo. Então, quando há uma morte literal do ser que não dá oportunidade de salvo, eles se tornam assassinos espirituais, certo? Tanto naturais quanto espirituais. Isso que vocês têm que entender. A outra parte que ele disse que estava correta lá, é que eles fazem a ceia, também deixada por Jesus. Certo? Mas eles vão e fazem a ceia de maneira natural. E eu pergunto, está certo? Está em espírito, é verdade? Não. Eu vou explicar isso tudo certinho. Por que não está? Por causa que lá na Sagrada Escritura diz o seguinte: como pode o profano tornar algo santo? Olhe, preste bem atenção. Como pode um profano tornar algo santo? É aí que está o segredo. Você pega um pão, compra lá na padaria da esquina lá, leva para lá para a tua agremiação partidária religiosa, chega lá, o fulano vai botar a mão lá em cima e faz o abracatá, taratatum, lá dizendo que a oração purifica, dizendo aquela matéria morta é o corpo de Cristo. Isso não se chama transfiguração, como Cristo falou. Jesus Cristo ministrou a transfiguração. Ele ministrou a exposição da alma. Isso que eles fazem é uma transubstanciação. Eles acreditam que uma substância morta se transforma em corpo de Cristo. Uma substância morta lá. Certo? E esse poder não foi dado a nenhum ser terreno. Nenhum. Nenhum ser terreno possui esse poder. Vocês estão entendendo? Deus não deu esse poder. Agora prestem atenção. Quando Pedro diz assim, batizar em nome de Jesus, é que Jesus elabora-se na presença do Eterno Pai como seus poderes. A onipotência, que vem de lá da expressão Elohim, um Deus com três poderes, é a tua construção. É a tua construção pelo poder de Deus. A onipresença é a presença da lei do Senhor na tua vida. A onisciência é o conhecimento dado por Jesus Cristo a todo aquele que se propõe a encaminhar-se à glória eterna. E isso que é a imersão espiritual nos poderes do Eterno Pai, que estão todos em Jesus Cristo. E quando você faz a sua imersão,
certo? Em Jesus Cristo, que é a água da vida, você realmente transfigura diante do Eterno Pai. Transfigura, você vai expor a sua alma, aonde ela vai ser mostrada exatamente na limpeza que Cristo deixou, que Cristo expôs, que Cristo colocou. Isso é que vocês têm que entender de uma vez por todas. Não existe nada visível e palpável fora do corpo humano que venha agradar ao Eterno Pai. Não existe. Quando Paulo diz que os escolhidos do Senhor são construtores de tendas, de edifícios, de casas, ele está falando de maneira espiritual para aquele que foi escolhido e que te dará as peças que tu precisa encaixar na tua vida. Os blocos, vamos dizer, uma casa não precisa de bloco feitos ali, de os pré-moldados, essas coisas tudinho. Então, aquelas peças que vão tudinho, sem nenhum barulho. Aí você vai para Salomão. Salomão, quando teve a construção do homem na presença do Eterno Pai, e pediu para o Eterno Pai que ele colocasse a sua glória lá, o Eterno Pai disse: eu colocarei a minha glória neste homem que tu vais construir. Mas no momento em que ele se corromper, a minha glória dele sairá. E você vê que o povo não entendeu que Salomão estava falando da construção dos homens aqui na terra, da obra do Senhor dos homens, e começaram a construir prédios, obras mortas para Deus. Obras mortas. Ele diz: eu não aceito coisas criadas ou inventadas por mãos humanas. Ele fala. E como é que você pode acreditar que ele está aceitando obras mortas? Porque tudo que o homem faz nessa terra, que cria, que inventa, é morto diante do Eterno Pai. E ele não aceita. Ele não trabalha com obras mortas. Ele não se alimenta de obras mortas. Certo? Agora, se você optar em reger a tua vida na tua própria concepção de espontaneidade, de amor ao Eterno Pai, tornando-te uma alimentação ao Eterno Pai, como Jesus instituiu, deixando a tua alma limpa, maravilhosamente limpa, pura, a mesa sendo colocado, ele virá cear contigo e tu o servirá. Agora você não tem um fruto, não possui algo que o alimente. Tu quer dizer que tu tenha a presença dele na tua vida. Estou falando com pessoas religiosas e laicas. Você é um mentiroso e posso te provar isso. Aí tu vais fazer a interrogativa para mim dizendo: como o senhor pode provar isso? Porque presta bem atenção numa coisa. O que eu desejo é que você prestem atenção na exposição que eu exponho, para que você não venha contender. Jesus Cristo, na sua caminhada, você pode ler a vida de Cristo. Ele deixou exemplo para tudo.
Jesus Cristo, na sua caminhada, chegou diante de uma figueira. Você conhece isso? Diante de uma figueira, olhou a figueira toda cheia de flores, de folhas. Ela estava ornamentada de folhas vivas, certo? E a figueira é uma árvore, se você estuda a Sagrada Escritura, ela é uma árvore que quando ela está toda ornamentada de folhas vivas, ela está com frutos produzidos para alimentar aqueles que a ela chegam. E Jesus Cristo, vendo a aparência da figueira bela, de folhas vivas assim na expressão natural, ele chega até ela e vê que a figueira não tem nenhum fruto. Era só uma aparência enganadora. Não continha um fruto sequer que o alimentasse. Neste momento, Jesus Cristo está mostrando que esse povo religioso e laico, que coloca uma indumentária externa ao corpo, uma veste reluzente, um não sei o quê, o chamado de paletó, e um monte de blazes, suspensórios, eles fazem a aparência deles bela aos olhos naturais, foi o que a figueira mostrava, mas não possui nenhum fruto espiritual para alimentar o Eterno Pai. E Jesus Cristo disse: amaldiçoada tu és. Você sabia disso? Então, se você tem uma aparência, somente aparência, se veste com indumentárias, paletós, e não sei o que mais, e blazes, e usa não sei o quê, mas não tem nenhum fruto para doar, para alimentar. Quer dizer, o fruto significa ações. Aí você não possui nenhuma ação que alimente o Eterno Pai. Tu és um maldito. Tu és um maldito, não é outra coisa. Isso foi Jesus que falou. Eu não estou aqui para falar algo que não esteja exemplificado por Jesus Cristo. Eu estou aqui para mostrar realmente em que mundo tu estás. Eu estou aqui realmente para revelar aquilo que está escondido. Tu foste enganado, está permanecendo enganado, e pela concepção da tua credulidade, tu queres permanecer no engano. E eu te digo, a libertação está em ti mesmo. Como é que tu pode dizer que tu te ama se tu conheces a verdade exposta, que agora começou a ser exposta, e não quer sair do aconchego da mentira? Foi isso que Jesus Cristo falou. De que adianta aos olhos naturais parecer uma árvore, parecer de aparência frondosa, na visão natural de folhas brilhantes, mas não ter nenhum fruto, nenhuma ação que alimente o Eterno Pai. Jesus Cristo disse: maldito és. E a Sagrada Escritura diz que no outro dia, quando os discípulos passaram por lá, ela estava seca. Por que estava seca? Porque Cristo
não trabalha com a aparência. Ele condena a aparência. Ele trabalha com ações, com exemplo, com atos comportamentais. Então, se você não tem ação, não tem um exemplo de dignidade, não tem um ato comportamental como fruto da tua vida para alimentar o Eterno Pai, tu és maldito, tu és uma árvore seca. Está dando para entender? E então, isso que eu quero que tu diga. Eu quero me libertar. O que eu desejo é que você expresse, não através da tua boca, mas através das tuas ações. Vá e leia a Sagrada Escritura. Olhe para tudo que Jesus Cristo falou e expôs, com exemplo de vida. E assim tu vai conseguir alcançar alguma coisa. Isso que eu quero que tu saibas. Que toda a salvação depende de cada um. Não é esse povo ir lá mentir e faz um monte de aparência. E depois disse, ganhamos tantas almas para Deus. Ninguém ganha alma para Deus. O ganhar da alma para Deus é persuadir alguém a buscar a sua própria transformação. Não é através de... E a transformação vem através de atos e ações comportamentais. Não é através de falácia, não. Você deve olhar bem para o negócio da figueira, viu? Se você tem uma aparência bela no natural, mas não tem nenhuma ação ou um ato que alimente o Eterno Pai, preste atenção no que Jesus falou. Você está na maldição. Você está entendendo? Eu tenho outras coisas para falar, vou continuar com isso, mas eu espero que isso seja um despertamento para a tua vida, tá? Eu amo a todos. A decisão está nas tuas mãos, de ti para o Eterno Pai, porque somente um intercessor e um intermediador entre o céu e a terra, entre o homem e o Eterno Pai, que é Jesus Cristo. Eu continuo na próxima. Beijo.